Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. No vídeo de hoje, trataremos do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nessa aula, vamos falar do volume 3 da semana 5 do terceiro ano do ensino médio, que trata do período das funções periódicas. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta as nossas páginas nas redes sociais, acesse a plataforma no nosso QR Code junto com o nosso querido Dicão. Eu sou o Josélio Júnior, professor de matemática. Então, vamos lá, pessoal, resolver a nossa questão número 1, atividade número 1, ok? 1. Usando a tecnologia, resolva a equação cosseno de x igual a 0,72, ou 72 centésimos. Qual a resposta desse ângulo em graus decimais? Qual a resposta em graus, minutos e segundos? Tudo bem? Ok? E qual a resposta em radianos? Eu vou fazer de duas maneiras aqui para que a gente possa compreender o cálculo, fazendo na calculadora, e possa entender qual é a interpretação que deve ser feita nesse tipo de cálculo. O que a gente está determinando, calculando. Ok? Então vamos lá, usando a calculadora. Eu quero saber quem é o ângulo x, cujo cosseno desse ângulo é 0,72. Normalmente, no mundo acadêmico, a gente fala o arco cujo cosseno é 72. Tudo bem? Então vamos lá, vamos representar isso aqui na calculadora científica. Vamos lá, eu vou digitar 0,72. 0,72. Vou vir na função trigonometria. Eu não quero o cosseno que vale 72. Eu quero o arco cujo cosseno desse ângulo vale 72. Então, eu vou vir aqui em segunda função, que eu quero a operação invertida, o cosseno de menos 1. Olha lá, 43,94 graus. Então, a medida em graus é de 43,94 graus. Vou marcar aqui, ó. Ok? 43,95. Então, a medida do ângulo x, em graus é aproximadamente 43,95 graus. Tudo bem? Agora eu vou fazer de uma outra maneira, que eu vou fazer a interpretação geométrica dessa equação aí. Tudo bem? No ciclo trigonométrico. Então, olha para cá, pessoal. Vou pegar aqui o nosso querido GeoGebra. Afinal, desde o ano passado, que a gente está resolvendo muitas dessas questões com a ajuda, o suporte do GeoGebra aí, ok? O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico de raio 1. O ciclo trigonométrico de raio unitário. Eu vou marcar o ponto P, 0,72, porque o cosseno de x é a projeção ortogonal do raio no eixo x, ok? Vou traçar uma perpendicular no ponto P, que é o ponto 0,72, e vou calcular o ângulo x. Olha para cá, vou marcar um ponto A aqui, e vou calcular a medida desse ângulo aqui. Eu posso marcar um ponto aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse ângulo aqui, ó. Isso aqui é o raio. A projeção, ó, ortogonal
a projeção ortogonal do raio no eixo X é o cosseno do ângulo X, que vale 0,72, que é a distância ali do centro até o ponto P. Então, olha só, pessoal, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer B, C, A. Olha lá o ângulo, 43,95. Esse ângulo aí vale 43,95. E vou colar isso lá no nosso exercício para enriquecer a nossa explicação aí, ok? Vou colar ela lá, ó. Vou colar ela lá. Olha para cá, pessoal, só para que vocês entendam. Esse ângulo aqui, a gente carinhosamente chamou de X. Ok? Esse segmento CP, que eu vou representar de vermelho aqui, CP é o cosseno do ângulo X. E essa medida é 0,72. Então, eu estou calculando o ângulo, cujo cosseno desse ângulo é 0,72. Olha lá quanto que deu, tanto usando a calculadora científica, quanto usando uma ferramenta, o GeoGebra, a resposta é a mesma, o ângulo de 43 graus, 95, ok? Então, a gente determinou o ângulo X em graus, tudo bem? Tanto esse ângulo aqui, ó, vale 43,95 graus, ok? É o ângulo cujo cosseno vale 0,72, está aqui, ó, que é o CP. Tudo bem? Essa medida vale 0,72. A gente está fazendo a conta invertida, por isso que é cosseno elevado a menos 1 na calculadora. O inverso dessa operação aí, do que a gente está acostumadamente fazendo aí. Então agora, ele quer a medida desse ângulo aí em graus, minutos e segundos. De modo que a gente possa recordar, a gente sabe o seguinte, que um grau tem 60 minutos. 1 grau tem 60 minutos. E que 1 minuto tem 60 segundos. Tem 60 segundos. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu já sei que esse ângulo, 43 graus, ele é 43 graus, 95 graus. Eu posso escrever assim, ó, 43 graus mais 0,95 graus. Ok? Para a gente transformar o grau em minuto, basta fazer uma regrinha de 3 aí. Basta fazer uma regrinha de 3. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, 43 graus mais 0,95 vezes 60. Afinal, 1 minuto, 1 grau tem 60 minutos. 0,95 graus vezes 60, eu vou achar essa medida aí em minuto. 0,95 vezes 60, vamos usar a calculadora aqui, ó. Vamos usar a calculadora aqui. 0,95 vezes 60. 57. Ok? 57 minutos exatos, 43 graus e 57 minutos. Se a gente arredondasse uma casa a mais, nós iríamos encontrar o segundo também.
Então, eu vou colocar como resposta aproximadamente, x é aproximadamente 43 graus e 57 minutos. Se a gente arredondasse com mais uma casa decimal aqui, nós encontraríamos o segundo aí. Tudo bem? Agora, qual que é a resposta? Em radianos. Repara o seguinte, pessoal. Pi radianos é meia volta. Pi radianos é 180 graus. Pi radianos é 180 graus. Ok? Ele quer saber x radianos para quem? Para 43,95. 43,95 graus. Para a gente não fazer uma conta muito quebrada aí, eu vou arredondar isso para 44. Ok? Então, vou fazer, ó, pi radianos, lembrando que meia volta no ciclo trigonométrico corresponde a pi radianos, ou 180 graus. Então, pi radianos é igual a 180 graus. 44 graus é x radianos. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Só multiplicar cruzado aí. X é igual a 44 pi radianos sobre 180. Ok? Multiplicando cruzado, já deixei o 180 dividindo. Tudo bem? Simplificando tudo por 2, nós vamos encontrar 22 pi radianos sobre 90. Ok? Dividir tudo por 2 aqui. Posso dividir de novo por 2. A gente vai encontrar quanto? 11 pi sobre 45 radianos. Ok? Radianos. Então, eu achei esse ângulo, eu arredondei para simplificar os cálculos. Aproximadamente, x, aproximadamente 11 pi sobre 45 radianos. E assim nós concluímos a questão de número 1. Vamos agora para a questão número 2. O osciloscópio é um instrumento de medida de sinais elétricos eletrônicos que apresenta gráficos a 2 dimensões de um ou mais sinais elétricos, de acordo com a quantidade de canais de entrada. O eixo Y do ecrã monitor representa a intensidade do sinal, a tensão, e o eixo X horizontal representa o tempo, tornando um instrumento útil para mostrar sinais periódicos. O monitor é constituído de um ponto que periodicamente varre a tela da esquerda para a direita. A forma da curva mostrada no osciloscópio é uma senoide, uma cossenoide logarítmica, exponencial ou periódica. Então, eu vou usar novamente o GeoGebra, um aplicativo, uma ferramenta, para a gente ver o que é a senoide, né? Porque o gráfico, né, não dá muito para entender a forma que está o gráfico aqui. Parece que o eixo está aqui, ó, ok? E faz esse movimento aqui, ok? Então, eu vou mostrar aqui para a gente saber se é uma senoide, um cossenoide, o que é isso aqui, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha para cá, a imagem não ficou muito boa, então vou usar um aplicativo aqui. Só um instante. Repare o seguinte, aqui está a função seno. Repare que a função seno, o seno de zero é zero, né?
Esse gráfico aqui é mais ou menos a ilustração representada aqui, ó. No zero é zero, sobe, vai até o 1, volta no zero, desce, vai até o menos 1, porque a imagem do seno varia do menos 1 até o 1, ok? O que eu vou fazer só para que a gente possa entender? Eu vou copiar isso daqui, vou trazer ele para cá, ó, só para a gente poder enxergar o que eu estou falando aqui da periodicidade das funções aí, ó. Repara o seguinte, a imagem dessa função do seno, um seno, é do menos 1 até 1. Eu vou colar ela aqui, ó. Para a gente poder entender qual a diferença do seno e do cosseno. A imagem, repare que a imagem parece que começa no zero e tem um eixo mais forte aqui, que parece ser o eixo X. Tudo bem? Então, repare o seguinte, o seno de zero é zero, o seno de zero é zero. Repare que ela tem valor máximo 1, valor mínimo de menos 1. Então, isso aqui, ó, é a imagem da função seno, ok? O período, repara o seguinte, ela passou no zero subindo. Então, repara o seguinte, ó, em qual momento que ela vai passar no eixo X subindo de novo? Deixa eu tentar fazer aqui, aumentar aqui um pouquinho aqui, ó, para que vocês possam entender, ó. Ó, isso aqui é um período. E esse período aqui, depois ela começa um novo ciclo e vai ficar repetindo isso aí infinitamente. Esse período aqui é 2π. Tudo bem? Ô professor, é uma senoide ou um cossenoide? Repare o seguinte, vou fazer o gráfico da função cosseno. Ok? Vou mudar aqui para a função cosseno. Olha a sutileza, a diferença, ó. Na função cosseno, ela começa lá, o cosseno de zero é 1. Então, repara o seguinte, um aluno poderia responder aí, uma cossenoide ou uma senoide. Não sei, né? Aí a gente tem que reparar muito a imagem, que não é de boa qualidade, para a gente ver que é uma senoide, não uma cossenoide. Ó, vou copiar e vou colar aqui, ó. E vou colar aqui. Repara que a imagem é a mesma. Só que olha a imagem ilustrada na figura. Começa no zero, né? Então, a primeira é o seno de x, que é uma senoide. A segunda é o cosseno de x, que é uma cossenoide. De acordo com a imagem, que não está de boa qualidade, a resposta é a letra A, uma senoide. Tudo bem? Vamos agora para a atividade número 3. Na figura ao lado, temos dois ângulos, x e y, tais que o x é um ângulo maior do que zero e menor do que 90, e a tangente desse ângulo x é 1,1. E y é o ângulo maior que 180 e menor que 270. De tal maneira que a tangente desse ângulo y também é 1,1. Descubra os valores de x e y em graus decimais. Ok? Tudo bem? A gente pode fazer usando a calculadora. Ok? Ele já mostrou ali como que vai fazer usando a calculadora. Ó. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer usando a calculadora, como que a gente vai fazer? Deixa eu só apagar isso aqui. Usando a calculadora, a gente vai fazer 1,1. Eu quero o ângulo cuja tangente desse ângulo é 1,1. Ok? Então, a gente vai vir em trigonometria.
Eu não quero a tangente que vale 1,1. Eu quero o ângulo que gera a tangente de 1,1. Vai dar quanto? Aqui, ó. Vou vir aqui, o inverso dessa operação. Olha lá, 47,72 graus. Eu vou arredondar para 47,73 graus. Então, x, eu vou botar aqui que x é 47, é isso mesmo, 47? 47,72. Vou botar aqui 73 graus. Esse é o x, ok? Aproximadamente aí. Ele já falou na dica 2 que o y é x mais 180. Então, o y é 180 mais 47,73 graus. Quem é o y? O y é 227,73 graus. Então, já encontrei a resposta do x e do y. Vamos interpretar isso aí no ciclo trigonométrico. Repare o seguinte, pessoal. Repare o seguinte, aqui está nosso ciclo trigonométrico de raio 1. Eu vou marcar o ponto, vou chamar aqui de ponto P maiúsculo, ponto P maiúsculo igual a 1,1.1. Tá lá o ponto P, ficou um pouquinho, saiu um pouquinho ali. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente representar o ponto P aqui. Esse aqui é o ponto P, ok? Agora eu vou traçar uma perpendicular aqui, ó. Vou chamar aqui de T de tangência, ó. Ponto T de tangência é o ponto 1,0, tá lá o ponto T, tá aqui o ponto T, tudo bem? Ponto P e o ponto T. Vou traçar uma perpendicular aqui, ó. Ok? Tracei uma perpendicular aqui. Essa medida aqui vale 1,1. Essa medida TP é 1,1. O x é esse ângulo aqui, ó. O x é esse ângulo aqui. Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Esse ângulo aqui é o ângulo que gera tangente de 1,1. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular com a ajuda do GeoGebra? Clica no T, clica no C, clica no P. Olha lá, 47,73 é demais. Só não aprende quem não é aluno da escola online. Tudo bem? Tudo bem? A mesma coisa a gente vai fazer para o y, que é o x mais y, que é o x mais 180. Então, olha lá, ó, isso aqui é a representação trigonométrica, né? Vê esse exercício aí. Deixa eu voltar aqui que ficou pequeno. É muito bacana. Só para que vocês entendam, eu vou colar aqui, para vocês entenderem aqui, ó. Ó, essa medida aqui é 1,1. Essa medida aqui é 1,1. Esse ângulo aqui, ó, é x. Ok? Esse ângulo aqui é x. O que ele quer saber? Qual é o ângulo x que gera a tangente de 1,1? É o arco cuja tangente é 1,1. Tudo bem? X igual a 47,73. O x é igual a 47,73 graus.
Então, vamos lá, pessoal. Chegamos à nossa última atividade aí. Em relação a senoide f de x igual a 1 sobre menos 10, seno de 2 sobre πx mais 1, determine o que se pede. A amplitude, o período, o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical. Eu vou adotar aqui, em alguns autores a abordagem é um pouco diferente. Eu vou adotar aqui a notação dada no PET, ok? Ele escreve a senoide como A, que multiplica seno de 2π sobre B, vezes x menos c mais d. Onde A é a amplitude, B o período, C o deslocamento horizontal e D o deslocamento vertical, ok? Então o A é responsável pela amplitude, o A é responsável pelo efeito elástico na vertical para cima e para baixo, ok? O B é responsável pelo elástico na horizontal, o período, esticar e encolher, ok? O C é responsável pelo deslocamento horizontal, direita e esquerda, e D é responsável pelo deslocamento vertical. Então vamos lá, ó. Nessa função aqui, o A, a amplitude, é o módulo de 1 sobre 10. A amplitude é o módulo de 1 sobre menos 10, que é menos 1 sobre 10. Então a amplitude é 1 sobre 10 ou 0,1. Essa é a amplitude. É uma função, sem eu visualizar, bem estreita. Ela não tem muita oscilação aí. Ok? Ok. O B é responsável pelo período. Ok? O B é responsável pelo período. Repara o seguinte, eu me colocar isso aqui, 2 sobre π. Nessa forma, 2π sobre b, ó, 2 sobre π. Para me colocar essa 2 sobre π, ó, 2 sobre π. Para a gente colocar 2 sobre π na forma 2π sobre b, eu tenho que multiplicar isso aqui por π. Multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Aí ela vai ficar o seguinte, 2π sobre π ao quadrado, ok? Vezes π. Para me escrever com a notação sugerida no PET, 2π sobre b. Como só está o 2 no numerador aqui, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por π. Quem que vai ser o período? O período é o módulo de b. Então o período é o módulo de π ao quadrado. O período é π ao quadrado. Ok? O período é π ao quadrado. Basta substituir aí. Quem é o C? Ora, o C é menos 1. Ok? O C é menos 1. Ok? O C é menos 1. Por quê? Aqui é menos. Quem que vai dar menos? Quem que multiplicado por menos dá mais 1? Menos 1. E o D, como o D não tem ninguém, o deslocamento, não tem o cara que soma aqui, ó, o deslocamento aqui
é zero. O deslocamento vertical é zero. Tudo bem, pessoal? Não deixe de se inscrever na Escola Online, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais. Grandioso abraço, Josélio.